Antes de tudo, antes de começar a história, eu só queria agradecer primeiramente ao Max Salomão, lá da página Café com Medo, por disponibilizar essa história aqui pra gente. Não só disponibilizar, mas também oferecer ali uma atenção especial. Muito obrigado, Max, de coração. E agora, sem mais enrolação, eu vou deixar a palavra com o Max. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Max Salomão, criador dessa incrível história que vocês estão prestes a ouvir. Espero que se divirtam tanto escutando quanto eu me diverti escrevendo. Sou imensamente grato ao Dark Jack por narrar esse meu trabalho, como sempre, é claro, de uma forma tão impecável. Gostaria também de deixar minha gratidão aqui à minha incrível editora Rafaela Quintana, que esteve comigo desde o início dessa incrível jornada. E eu gostaria também de deixar anunciado que tão logo vocês terminem de escutar o último capítulo narrado pelo Jack, estarei lançando o segundo livro dessa incrível obra, então esperem para ver esse desfecho que muitos estão aguardando há muito tempo. Então, até breve, aproveitem o episódio e a gente se vê por aí. Olá, alma inquieta. Eu sou o Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Meu nome é Dave e eu não sou especial. Tenho 25 anos, não trabalho nem estudo. Moro sozinho e vivo de uma pensão que recebo desde a morte dos meus pais. Tenho poucos amigos e estou 20 quilos acima do peso, o que me proporciona a famosa e nada desejada barriguinha de chope. Não que eu beba muito, mas comer é outra história. Quando não se tem muitos prazeres na vida, você acha na comida o seu maior prazer. Você provavelmente deve estar esperando que eu tenha um poder ou algo especial, algo empolgante ou até mesmo algo sobrenatural. Lamento decepcionar suas expectativas, mas não. Sou apenas mais um em meio à multidão. Mas não vá embora ainda, pois minha história está prestes a mudar. Afinal, como um grande homem me disse uma vez, você não precisa ser especial para realizar feitos especiais. Tudo começou numa quarta-feira comum. A empolgação me tomava naquele dia, pois estava fazendo o que considerava o ponto alto do meu mês: comprar um jogo novo que havia lançado. Nem me lembro mais qual jogo era, mas na época parecia algo importante. Eu estava indo até a loja, que ficava a poucas quadras da minha casa. Aquela caminhada mensal era o mais próximo que eu chegava de praticar um exercício em minha rotina sedentária. Foi então que notei que havia uma garota me seguindo. Não é fácil notar que você está sendo seguido, principalmente se seu stalker sabe o que está fazendo. Mas existem algumas táticas que aprendi a identificar lendo romances de espionagem. Passei a desconfiar quando notei que a garota havia feito as exatas mesmas curvas que eu. Ou estávamos indo para o mesmo lugar, ou ela, de fato, estava me seguindo. Adicionei mais alguns desvios no meu trajeto. Desvios que não faziam sentido. Pegar a direita, depois a esquerda e depois a esquerda de novo para chegar na exata rua onde eu estava a princípio. E ela me seguiu em cada uma das curvas. Foi quando pensei, ou você é uma péssima espiã, ou não faz questão de se esconder. Quando finalmente cheguei à loja, eu já havia perdido toda a empolgação de comprar um jogo novo. Agora, só me restavam preocupações. Devido ao fluxo de pessoas, eu havia perdido a garota de vista, mas sentia que, de algum lugar,
Ela estava me observando. Após enrolar um pouco, caminhei em direção à minha casa e notei que minha stalker havia desaparecido. Aquilo me aliviou um pouco. Ser seguido, independente de quem seja o seu seguidor, não é uma sensação boa. Mas logo que cheguei em casa, meu alívio se tornou medo. A mesma garota estava encostada no portão da minha residência. Ela olhou o céu que, com a chegada do crepúsculo, tornava-se avermelhado com tons alaranjados. Era belo, mas uma beleza dantesca e, de certa forma, assustadora. Bonito, não? Ela disse quando me aproximei, ainda olhando para o céu. Se fosse um quadro, eu o chamaria de uma bela visão do inferno. A garota era linda, cabelos ruivos e brilhantes, que pareciam chamas calmas descendo numa cascata de fogo. Sua pele era branca e com pequenas sardas no rosto. Seus olhos eram de um tom esverdeado, quase que cinzentos, que demonstravam enxergar através de você e, vez ou outra, pareciam estalar e soltar pequenas faíscas internas. Suas roupas pareciam com a de uma adolescente rebelde, embora aparentasse ter a minha idade. Usava um casaco jeans, uma camiseta preta por baixo, com um pentagrama desenhado e uma calça preta com grandes rasgos estilosos. Quem é você? Por que tá aqui? Perguntei tentando manter o tom sério. Eu não costumava conversar com garotas, então havia perdido a prática. Ela tirou os olhos do céu e os direcionou a mim. Naquele segundo, senti a temperatura do meu corpo subir uns 20 graus. Não de um jeito pervertido, mas de uma forma literal. Suor começou a brotar em minha testa. Então, ela apenas respondeu num tom bem mais sério do que eu havia conseguido. Eu também não sei porquê. Você, dentre tantas opções, logo você. Me pergunto o porquê disso, mas acho que saberemos em breve, não é mesmo? Ao terminar de falar, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela deu as costas, abriu o portão da minha casa e entrou. Eu tinha plena certeza de ter trancado aquele portão, mas mesmo assim, ela o abriu como se não fosse nada. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ela reapareceu no portão e disse: "Você não vai ver? Os outros estão esperando." E em seguida, desapareceu o portão adentro. Os outros? Quem diabos são os outros? Pensei. Minhas pernas vacilaram. O que estava acontecendo ali? Creio que qualquer pessoa normal teria chamado a polícia ou apenas fugido para outro lugar. Mas apesar de não ser especial, eu sou curioso. Muito curioso. E foi essa mesma curiosidade que me fez entrar, com as pernas tremendo e os passos incertos. A porta que levava do quintal para o interior da casa também estava aberta. Olhei para cima, em direção ao segundo andar, e dei de cara com a janela do meu quarto, onde aquela garota estava debruçada, acenando. Como ela havia chegado lá em cima tão rápido? Um mistério. Ao entrar na casa, um forte cheiro de ovo podre adentrou minhas narinas. Eu não sabia que aquilo era cheiro de enxofre no momento, mas fiquei sabendo eventualmente. Tapei o nariz e segui subindo as escadas. Quanto mais me aproximava de meu quarto, mais intenso era o cheiro e mais alta era a temperatura. Eu agora suava as bicas e minhas mãos tremiam. De medo? De ansiedade? Não, de expectativa. Coloquei a mão sobre a maçaneta e antes que pudesse girar, escutei uma voz grave falando através da porta. Por que ele? Existem tantas outras opções mesmo. Quer dizer, mais substanciais. A voz era rouca e grave. Parecia a de um velho locutor que passou a vida inteira fumando. Me fiz a mesma pergunta. Mas o Sama faz o que faz por um motivo. Cabe a nós obedecer. Mesmo que não compreendamos. Essa era a voz da garota de mais cedo. De fato, Lily, muito bem dito. Sabemos nossos lugares e nossas posições. Não nos resta nada a não ser aceitar felizes pelo Sama. Agora, Sr. Dave, se puder fazer a gentileza de parar de nos ouvir atrás da porta e adentrar o ambiente, ficaríamos gratos. Aquilo gelou meu coração.
Essa última voz era simpática e agradável, mas por algum motivo, isso me assustou ainda mais. Mas ela estava certa. Eu já havia adiado ao máximo seja lá o que fosse acontecer e não podia voltar atrás agora. Num gesto rápido, girei a maçaneta e a porta se abriu. Eu não podia acreditar em meus olhos. Lá estava meu quarto, exatamente como eu o havia deixado. Uma zona. Mas haviam coisas lá. Coisas que meu cérebro não conseguiu compreender de súbito. Então, me adaptei aos poucos. Próximo à janela, estava a garota de mais cedo, com seu olhar indiferente e sua calça com rasgos. Sentado em minha cama e tomando ela quase que por inteiro, estava uma criatura que, embora não possa ser totalmente descrita por palavras, farei o meu melhor. Ela possuía 2 chifres grossos e negros, que aparentavam ter uns 90 centímetros cada. Sua pele era enrugada e ao mesmo tempo derretida. Eu não sei ao certo como fica o corpo de alguém que passa muito tempo exposto à radiação, mas o resultado deveria ser semelhante àquilo. Como o corpo de alguém extremamente obeso que mergulhou na lava de um vulcão e, depois, foi colocado para secar ao sol. Seu rosto não possuía muitos detalhes. Haviam 2 pontos pequenos que julguei ser os olhos, nenhum nariz ou orelha. Apenas uma gigantesca boca repleta de dentes extremamente afiados, mas estranhamente tão alvos quanto a neve. Parecia pesar uns 500 quilos, e eu sinceramente não fazia ideia de como minha cama estava aguentando tudo aquilo. Mas tudo bem, eu não tinha intenção de deitar nela novamente. Próximo à porta, como que para me recepcionar, estava uma criatura diferente. Também possuía um par de chifres, mais menores, em torno de 60 centímetros cada. Seu corpo era magro e tinha formato humanoide, apesar de ser exageradamente alto, algo em torno de 2 metros. A ponta de seus chifres passava a poucos centímetros do teto do meu quarto. Seus olhos eram anormalmente grandes e avermelhados. Sua boca era semelhante à de um humano normal, mas sua pele era seca e cinzenta. Possuía 2 orelhas pontudas e um par de óculos ligeiramente pequeno na ponta de seu nariz. Finalmente retornou, Sr. Dave. Espero que a Lily não tenha o assustado lá fora. Apesar de nossas aparências, acredite, ela é a mais assustadora de todos nós. A voz paciente e suave vinha da criatura alta, próxima da porta. Eu tentei abrir a boca e falar, mas as palavras não saíram, apenas um engasgo rouco. Não se preocupe, continuou a criatura. É perfeitamente normal ter esse tipo de reação. Na verdade, a maioria das pessoas grita e sai correndo. Você até que reagiu bem. Agora, por gentileza, sente-se, pois vou explicar os termos do seu contrato. A coisa finalizou e esticou uma de suas longas mãos em direção à cadeira da minha escrivaninha, que rolou para perto dos meus pés. São demônios? Minha mente incoerente pensou enquanto eu entrava em parafuso. Demônios? Como nos filmes e séries. Demônios que vieram buscar minha alma. Por favor, não levem minha alma. Foi a única coisa que eu disse depois de ficar um bom tempo em silêncio. E eu não poderia ter escolhido um jogo de palavras pior, pois os 3 se entreolharam e em seguida gargalharam ruidosamente. A criatura na cama rugia e emitia um som que poderia ser encontrado apenas nos pesadelos mais sombrios. A garota colocava as mãos sobre a barriga e chorava de tanto rir. Já a criatura próxima à porta sorria discretamente com a mão sobre a boca. Não se preocupe, você pode ficar com sua preciosa alma. Não estamos aqui por isso. Estamos aqui para lhe oferecer um acordo. Mas antes de mais nada, deixe-me nos apresentar. A garota que te seguiu mais cedo é a Lily. É claro que esse não é seu nome real, mas você deve chamá-la assim. A garota me deu um aceno de cabeça. O gordão destruindo sua cama é o Baroque. Não se deixe enganar pelas aparências. Ele é gentil como uma borboleta. Baroque apenas ergueu um de seus dedos grossos, o que ficava no meio, mediante a comparação. E eu? Bom, eu sou o Demirde. Tente se lembrar.
Nós 3 somos demônios mandados diretamente das profundezas e blá blá blá. Aquele papo de demônio que vocês acreditam. Se me permite saltar essa parte. Enfim, estamos aqui por uma única razão. O nosso grandioso mestre Sama gostaria de usar seu corpo pelos próximos 6 meses. Alguma objeção?